Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. Já vimos no item 1 o trecho que Kardec retira do Novo Testamento, falando sobre o casamento, não é? Vamos ver hoje o item 2. No item 2, Kardec vai comentar o que nós vimos. Vamos ver rapidinho, né? Vamos só ler sem comentar, só para quem está pegando daqui não ficar... Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará a uma mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. E aqui até eu disse que eu não ia comentar, mas não resisto, né? Não resisto. Uma só carne, quando um casal se junta, ele passa a ter aquela visão, ou deveria passar a ter aquela visão de vida do objetivo do casal. O que aquele casamento se propõe a atingir, os filhos, as conquistas, isso é algo sonhado a dois, não é mais a vida de um ou a vida do outro, porque senão fica, não é? Um casamento não pode funcionar apenas dentro dos anseios de uma das partes, tem que funcionar no anseio das duas. Daí haver essa junção de visões. Olha, vamos andar para cá, não, vamos para cá, vamos para lá. Não vai dar certo, né? Casa, se um quer ter filhos, o outro não. Não estão unidos nos mesmos propósitos. Então não tem como dar certo. Ou nós nos afinizamos em propósitos comuns, ou vamos viver em conflito, e isto vai desgastar profundamente a relação. E muitas vezes, não é? Acabando mesmo por acabar. Já que, diferente de outras épocas da humanidade, separar é muito simples, não é nada complicado. Então, no item 2, vamos ver aqui a outra parte. Mas por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que se devolvesse a mulher, que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida. Então eles continuaram perguntando a Jesus. Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa a outra, comete adultério, e que aquele que esposa a que outro recebeu, comete também adultério. Aqui Jesus está falando muito sobre aquela questão que os fariseus estavam levando para ele, mas vamos transcender essa questão de homem e mulher, vamos ficar com a questão da união, de como ela foi planejada, não é? Foi planejada em primeira instância no mundo espiritual, exatamente para promover junto a esses dois espíritos que eles unidos tivessem mais força para enfrentar as intempéries da vida. Porque muitas lutas são dificílimas de serem levadas sozinhos. Então, olha que maravilha, juntos é muito mais ou muito menos doloroso o desafio que muitas vezes a vida nos apresenta. Kardec, então, no item 2 comenta:
Não há de imutável senão o que vem de Deus. Certo? Os homens mexem, imutável o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem, quer dizer, dos corpos, né? Então, o que há? O que há de divino? De divino no sentido de manutenção da própria espécie, uma lei da natureza, certo? Ah, mas você está querendo dizer que só pode casar homem com mulher? Não, estou querendo dizer que só é a união do homem com a mulher que pode gerar um corpo aqui, mas casais homossexuais podem adotar uma criança que foi gerada por um homem e uma mulher, mas foi rejeitada por esse casal e vai ser adotado por um casal homossexual. Qual é o problema? Não é? Estamos falando de quê? De amor. E isso também é uma lei, não é? A lei do amor. E com relação ao que Kardec está dizendo aqui, uma coisa, outra coisa. Ele está dizendo aqui sobre a lei da natureza, da preservação das espécies. É sobre isso que ele está falando. Isto é imutável, né? Ainda não se mudou isso. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Quais são os seres que morrem? O espírito não morre. E nenhum casal gera espírito nenhum. Eles só geram o corpo físico, que é ligado ao espírito, que já está aí, né, muito tempo e muitas encarnações, assim como nós, não é? Mas as condições que regulam essa união são de homens, tão humana que não há no mundo inteiro e mesmo na cristandade 2 países em que as uniões, sejam absolutamente as mesmas e que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Isso ele está falando em 1864. Imaginemos até 2020 quantas transformações passou a lei dos homens de 1864 até hoje, não é? Imagina desde o tempo de Jesus. Então, os homens podem mudar o que for em termos das relações humanas e como os casamentos se organizam, ok? Mas ainda a reprodução, não é? A manutenção da espécie no corpo que morre, como Kardec coloca, ainda é feita como em todas as outras espécies. Ah, mas tem o cavalo marinho. Eles também estão evoluindo. Nada está fora, certo? Fomos pensar assim, não é? Vamos pensar, mas e as plantas, e outros seres, sei lá, um tipo de inseto que é diferente, mas até as formas também progridem, e a reprodução das formas também progride, mas tudo dentro das leis de Deus. Até mesmo os instintos animais funcionam dentro das leis de Deus. Ele criou todo o sistema, não é? Muito bem. E é interessante, não é? Porque não há uma proibição do que quer que seja. O que há em termos de lei da natureza física é essa questão da manutenção da espécie pela ligação do elemento macho e fêmea, né, dentro dessa visão biológica, e
na questão moral, o que rege uma união é o amor. Então, o que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu pela lei moral é a união pelo amor. Essa é a verdadeira união. Então, o que Deus uniu, o homem não pode separar. E nós vemos, né, histórias em romances de casais que foram separados de formas terríveis e que morreram nessas condições e que voltam em outras encarnações para retomar aquelas jornadas incríveis. Não tem como separar. O amor, não há o que separe. Por exemplo, duas pessoas que se amam, não estamos falando só de casal, estamos falando de corações que se amam, porque também os casais são limitados às questões das encarnações, não é? Mas os corações se amam independente dos títulos que tiveram em encarnações, porque espírito não é homem, mulher, nem branco, nem negro, nem nada. Espírito é espírito. Então, quando os espíritos se amam, o fato de um estar desencarnado não é sentimento de posse, é o puro amor. É o amor de quem ora por quem partiu e quem está no lado de lá, ora por quem ficou. Esse é o amor que une. E vai se encontrar também nos casamentos, esse mesmo tipo de amor. E é esse amor que tem a marca de Deus, porque a lei do amor é uma lei de Deus, mas não é uma lei da natureza física, é uma lei da natureza moral, né? Então, isso também é importante que vejamos. Nós íamos dizer uma outra coisa sobre o amor que transcende esses, né, o que é. Hoje tem tantas como se diz, tantas orientações, não é? E o importante é o amor, porque se temos uniões, como se diz, dos padrões tradicionais, antigos, marcadas por traições, por maldades, por indignidades, essa não é a marca do amor. Então precisamos ter uma atenção. O que é mais importante, a forma ou a essência? Vamos pensar sobre isso. O que é realmente importante? É a forma ou é a essência? Não é? Aparentemente é aquilo, mas o que é na essência? Isso é algo que precisamos pensar. Nós somos espíritos imortais, temporariamente num corpo de carne. Precisamos ter essa noção de que as nossas escolhas, é claro, não podem prejudicar quem quer que seja, senão não seria amor, não é? Senão não seria amor. Mas devem ser escolhas responsáveis, que devem ser feitas conjuntamente com outras pessoas que tenham a mesma condição de fazer as escolhas responsáveis, ou seja, terem discernimento de uma mente com autonomia. Não podem ser pessoas sem autonomia mental, como um doente mental, ou uma criança, ou alguém que não tenha ainda juízo por si só de assumir a autonomia do seu livre-arbítrio, certo? Então isso também tem que se pensar. Crianças, doentes mentais, pessoas que estão com o seu discernimento toldado, essas não têm condição de decidir por si só. Então, qualquer tipo de vinculação que se faça e dizer que a pessoa consente, isto é de um absurdo sem conta, não é? Então vamos ter responsabilidade na hora de discernirmos, não é? Já deu o nosso... Não, está quase lá. Então vejamos aqui.
Qual é o início da nossa frase? Está aqui. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem, mas as condições de que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, 2 países em que elas sejam absolutamente as mesmas, e que não haja um país em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo num país, em uma época, é adultério num outro país e num outro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É um bom senso mesmo esse Kardec, não é? É assim que, por exemplo, em certos países só o casamento religioso é legítimo, em outros é preciso também o casamento civil, noutros, enfim, só o casamento civil basta. E terminamos o item 2 e terminamos o nosso programa de hoje, pedindo já, eu falei isso no Gotas do Evangelho, mas vou aproveitar para falar aqui também. Nós nos comprometemos reduzimos, o nosso programa era diário, agora apenas segundas, quartas e sextas, mas pode acontecer, como aconteceu na segunda-feira, que nós não consigamos gravar ainda em algum desses dias e mesmo durante todo esse período em que estamos vinculados a um compromisso do qual não queremos nos desvincular. E então pode acontecer, por injunções desse compromisso, que às vezes, ou na segunda, ou na quarta, ou na sexta, nós não consigamos. Faremos o possível, mas pode ser que isso aconteça. Desde já pedimos as desculpas e pedimos também a compreensão dos amigos. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo programa. Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.